Esse vídeo foi feito para você que quer aprender como formulações de shampoos devem ser criadas. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu recebi uma pergunta por e-mail. E essa pergunta foi assim: Kleber, onde eu encontro um curso online que me ensine a formular uma linha natural com shampoos, condicionadores e máscaras capilares, sem silicone, sem parabeno e com apelo vegetal? E eu achei essa pergunta muito interessante porque esse é um tipo de pergunta que eu recebo frequentemente. Então, profissionais, alunos me perguntam como criar produtos com apelo mais natural, com apelo mais vegetal, com produtos sem componentes sintéticos. E sempre que eu recebo esse tipo de pergunta, eu respondo o seguinte: antes de pensar em fazer um produto com determinado apelo vegetal e natural, por exemplo, é importante saber como criar o tipo de formulação, ou seja, a categoria dessa formulação. Isso quer dizer o quê? Antes de criar um shampoo com apelo vegetal, utilizando matérias-primas biodegradáveis, utilizando componentes, extratos vegetais, antes de criar um shampoo com todo esse apelo, é importante saber criar uma fórmula de shampoo, uma fórmula básica de shampoo. Depois disso, você pode procurar, pesquisar matérias-primas que tenham um apelo mais vegetal, matérias-primas que consigam trazer todo aquele apelo que você quer dar no produto. Mas no primeiro momento, é importante você aprender a criar a fórmula básica do tipo de produto. E só depois de saber isso, é que você deve procurar subsídios, matérias-primas, componentes que vão dar o apelo desejado para esse produto. E hoje eu vou mostrar exatamente isso para você. Como criar uma fórmula básica de shampoo, quais são as classes de matérias-primas que você deve usar para então, a partir daí, você poder escolher qual matéria-prima vegetal você vai querer utilizar, seja essa matéria-prima vegetal, sintética, enfim. Qual matéria-prima você vai escolher para usar nessa formulação? No primeiro momento eu vou te ensinar a criar uma formulação básica, quais os componentes básicos para criar uma fórmula básica de shampoo. E agora eu vou para o meu quadro para mostrar para você quais são os principais componentes, as principais classes de componentes que você deve utilizar para criar essa fórmula. Isso vai ficar muito claro para você. Bom, eu já estou aqui no meu quadro branco e agora eu vou mostrar para você quais são as principais classes de componentes que você deve usar para criar a estrutura de um shampoo, para você criar a sua fórmula de shampoo. Sabendo disso, você vai conseguir formular um shampoo em qualquer lugar. Então basta você selecionar integrantes de matérias-primas, na verdade, de cada uma dessas classes, juntar essas matérias-primas, levando em conta a concentração que o fornecedor fala para você utilizar, e você vai conseguir formular shampoos, fórmulas de shampoos. Bom, vamos lá então, eu começo pelo veículo. O veículo é uma das principais classes de matérias-primas de um shampoo. E o veículo é aquela matéria-prima onde tudo vai ser diluído, onde tudo vai ser misturado. Então o veículo ele ajuda a homogeneizar todo esse sistema. E o principal veículo no caso de um shampoo é a água. Então é na água que eu adiciono todos os outros componentes para formar a minha formulação. Então, primeiro componente, água, que corresponde ao veículo, a classe de componente, tá? Então você já sabe essa primeira classe de componente, vamos para a segunda classe de componente, quelante, que também pode ser chamado de sequestrante. O quelante ou sequestrante é a classe de matéria-prima que vai interagir com íons que estejam presentes na sua formulação e impedir com que esses íons interajam com as demais matérias-primas do sistema, causando alguma incompatibilidade. Então o quelante vai lá, interage com o íon e impede que esse íon reaja com um ativo, com um conservante ou com uma outra matéria-prima da fórmula. Então é muito importante o quelante em uma formulação de shampoos também. E o principal representante dos quelantes é o EDTA, que pode ser o EDTA disódico, pode ser também o EDTA tetrassódico. Então nós temos aí alguns tipos de quelantes no mercado que você pode utilizar na sua formulação. Nós temos também o tensoativo. O tensoativo é a matéria-prima chave de um shampoo. O tensoativo
é a classe de componente que vai possibilitar a formação de espuma, vai possibilitar a ação de limpeza do produto. Então é o tensoativo que faz aquela espuma na hora do banho, quando você utiliza o shampoo. É o tensoativo que limpa, retira as sujidades do couro cabeludo, das fibras capilares e leva essas sujidades para o ralo. Então é o tensoativo que limpa. Então é a classe, é uma das principais classes, eu diria que é a classe de matéria-prima que dá identidade para o shampoo. É o tensoativo. Como exemplo de tensoativo, nós podemos citar o lauril éter-sulfato de sódio, que é um dos principais tensoativos utilizados hoje em formulações de shampoos. Bom, vamos para a próxima classe de componente, que é sobreengordurante. Você vai precisar de um sobreengordurante. E o sobreengordurante é aquela matéria-prima que vai repor um pouco de lipídios, de gordura, naquela região onde o tensoativo fez a limpeza. Então, o tensoativo vai lá, limpa, retira aquele conteúdo lipídico, retira a gordura e o sobreengordurante vai lá e devolve como se fosse uma gordura limpa para o lugar, lipídios limpos, digamos assim. Então, nós limpamos, retiramos a gordura suja, o sobreengordurante devolve um pouco dessa gordura para evitar principalmente o efeito rebote. É o corpo pensar que ele está totalmente sem gordura, sem lipídios e passar a produzir mais gorduras. Então nós temos aqui como um dos principais representantes da classe sobreengordurante a dietanolamida de ácidos graxos de coco. Você pode ver que qualquer shampoo de mercado, se você olhar, você vai encontrar a dietanolamida de ácidos graxos de coco, porque ela é um dos principais sobreengordurantes do mercado. Então nós temos aqui sobreengordurante e agora opacificante. Opacificante, como o nome diz, ele vai deixar o produto opaco. Então você tem um shampoo transparente, você quer deixar esse shampoo branco ou perolado, você vai usar um opacificante ou um perolizante, que também é uma espécie de opacificante, porque ele vai deixar o shampoo opaco. Então serve para mudar aí a característica estética, digamos assim, do seu shampoo, da sua fórmula de shampoo. Nós temos também o agente condicionante. O agente condicionante é aquele componente que vai ajudar a condicionar um pouco as fibras capilares. Porque o tensoativo, ao realizar a limpeza da fibra capilar, ele costuma ressecar essa fibra, principalmente se esse tensoativo for muito agressivo, como o lauril éter-sulfato de sódio. Então, para evitar que essa fibra fique muito ressecada, nós temos aqui um agente condicionante, que é aquele componente que vai se aderir à fibra capilar, melhorando a penteabilidade, fazendo com que essa fibra capilar fique mais condicionada, vai fazendo com que essa fibra capilar tenha as cutículas reparadas de certa forma, dependendo do tipo de agente condicionante que você vai utilizar, esse agente vai se depositar na fibra, vai facilitar a penteabilidade, vai melhorar o movimento do cabelo. Um dos principais agentes condicionantes que nós utilizamos hoje, na verdade, são os poliquatérnios, né? O poliquatérnio 10, por exemplo, que também é muito comum em formulações capilares. E tudo isso que eu estou falando, você pode conferir em formulações de mercado. Então, hoje, quando você for tomar banho, pega lá o shampoo e olha na lista Ink Name. Você vai verificar que tudo isso que eu estou falando está presente nesse shampoo. Bom, acabamos essa parte, vamos agora para outra parte, porque tem mais classes de matérias-primas que você deve utilizar. Bom, nós temos o agente espessante. Agente espessante é aquele componente que vai dar viscosidade para o sistema, fazer o seu shampoo ficar levemente viscoso. Porque se ele for muito fluido, na hora de colocar na mão para aplicar na cabeça, ele vai escorrer. Então não pode ser fluido demais, tem que ter uma leve viscosidade. Então nós temos aqui uma série de agentes espessantes que você pode utilizar aí no seu shampoo, desde polímeros naturais até mesmo polímeros sintéticos. Um espessante muito utilizado em shampoos, principalmente quando você usa tensoativos aniônicos, é o cloreto de sódio. O sal, popular sal, ele ajuda a melhorar a viscosidade do shampoo. Nós temos também o ativo, que é opcional, você pode usar ou não. Você pode adicionar, por exemplo, um ativo anti-caspa aqui no seu produto, um ativo anti-queda, mas se você quiser, você pode fazer simplesmente um shampoo para realizar a limpeza aí do couro cabeludo e da fibra capilar. Fragrância é muito importante, dá identidade para o produto. A fragrância ajuda a vender o produto, principalmente quando a fragrância
ela agrada o seu público, o público para o qual você criou a sua formulação. Então, fragrância é sempre muito importante, tá? Você pode usar óleos essenciais, fragrâncias sintéticas, extratos aromáticos e por aí vai. Conservante, fundamental. O conservante ele vai ajudar a evitar a proliferação de micro-organismos na formulação, como por exemplo, fungos, bactérias, leveduras e por aí vai. É muito importante o conservante, fique de olho no tipo de conservante que você vai adicionar, porque existem estudos que mostram que alguns conservantes de mercado costumam causar sensibilização, então bastante atenção, porque o conservante e a fragrância são dois dos componentes que mais causam problemas em formulações cosméticas. E quando eu falo problemas, eu me refiro a alergias, a problemas aí de compatibilidade cutânea. Bastante atenção para conservante. E para finalizar, nós temos o corretor de pH, que é aquele componente que vai ajudar você a deixar o seu shampoo aí com o pH ideal. Então você vai utilizar, por exemplo, hidróxido de sódio, trietanolamina, para aumentar esse pH, para deixar o pH alcalino, ou você pode usar uma solução de ácido cítrico para deixar a formulação com um pH mais baixo, um pH ácido. Então essas são as principais classes de matérias-primas e sabendo isso, você vai conseguir criar a sua formulação de shampoo. Basta você encontrar integrantes para cada uma dessas classes, mas isso você consegue agora com o fornecedor. O importante é você saber isso, então anote tudo isso, aprenda que você vai ter sucesso na hora de criar o seu próprio shampoo. Agora você já sabe como uma formulação de shampoo deve ser criada e sabendo essas classes, você tem independência para ir atrás dos diferentes tipos de matérias-primas pertencentes a cada uma dessas classes. E assim você vai poder criar a sua fórmula, seja o apelo dessa fórmula natural, dar mais brilho aos fios e por aí vai. Você pode utilizar o apelo que você quiser, agora que você já sabe criar a fórmula básica ou os componentes que você vai utilizar nessa fórmula básica, as classes de componentes. Agora eu gostaria de destacar um ponto. No meu curso Produtos Capilares Express, eu dou mais detalhes sobre esse assunto. Eu mostro passo a passo, não só como criar formulações de shampoos, dando exemplos de componentes, concentrações que você vai usar, mas também como você pode criar fórmulas de condicionadores e também máscaras capilares. E se você quiser saber mais sobre como fazer o curso, é só você clicar no link da descrição desse vídeo e ter acesso a todas as informações sobre esse curso que eu tenho certeza que pode te ajudar muito no seu dia a dia. Vai fazer com que você se desenvolva muito mais e tenha habilidades para criar formulações de produtos capilares. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação e se você gostou, deixe um comentário para mim que eu vou ficar muito feliz. Um abraço para você e até a próxima.